Olá, aluno do primeiro ano. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade e movimento retilíneo uniforme. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário e, se gostar, deixa um joinha ou deixa no comentário lá que vai ajudar muita gente. Então vamos lá, velocidade. Começando por velocidade. Velocidade e rapidez. Qual que é a diferença? Bom, velocidade é uma grandeza da física que ela pode ser escalar ou vetorial. Quando a gente fala em velocidade como rapidez, a gente está falando de velocidade escalar. Então, a velocidade do carro vai ser 60 quilômetros por hora, quer dizer, ele percorre 60 quilômetros em cada hora. Esse 60 quilômetros por hora, esse valor que a gente chama de módulo, né, é a rapidez com que esse carro se movimenta. Mas tem a velocidade vetorial, que ela também depende da direção, né, do feixe de reta ali, da direção que ele está trafegando e do sentido. Né? Então, por exemplo, um carro está a 60 km por hora na rodovia Fernão Dias. Ah, tá legal, mas e ele vai chegar aonde? Depende do sentido. Se ele está em direção a São Paulo ou se ele está indo em direção a Belo Horizonte. Mas a gente vai focar um pouquinho mais em velocidade média. O que é velocidade média? É a média das velocidades instantâneas, quer dizer, num determinado instante ele tem uma velocidade, mas assim, quando você vai reduzindo aquele tempo ali, no outro instante às vezes já é outra. Então a média das velocidades. Como que a gente faz, calcula essa média da velocidade? Essa média de velocidade a gente costuma falar que é ΔS sobre ΔT. O que é delta? Delta a gente usa muito delta na física para a gente falar sobre variação. Então, isso aqui é a variação da posição. Num vídeo anterior eu já expliquei para vocês o que é posição, no que eu faço a introdução da física e os conceitos básicos. Então, a gente fala sobre a posição, o espaço S. E sobre o delta também, sobre deslocamento. É o deslocamento, é o tanto que ele deslocou. Então, sempre que tem delta, é final menos inicial. Então, no caso S, posição final menos posição inicial. Delta T, instante final menos instante inicial. Vai ser o intervalo de tempo, vai ser o delta T. Então, continuando aqui, a unidade de velocidade, então, se eu tenho distância e tempo, vai ser metro por segundo no sistema internacional, só que é muito comum aparecer quilômetro por hora. Então, muito importante a gente saber converter quilômetro por hora para metro por segundo para quilômetro por hora. E para isso a gente tem que pensar em quilômetros são 1.000 metros, uma hora são 3.600 segundos. Então, quando você simplifica aqui, ó, divide tudo por 1.000, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? 1 sobre 3,6 quer dizer que eu tenho que dividir o quilômetro por hora por 3,6 para achar o metro por segundo. E o inverso eu vou fazer. Então, como que a gente vai converter? A gente pode, em vez de fazer isso toda vez, a gente já pode dar uma bitolada aí. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, vamos dar um exemplo aí. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia, então a posição inicial dele é 30, às 6 horas. Então, o instante inicial dele é 6 horas. Às 9h30, então o instante final 9h30, né, 9,5, 30 minutos é meia hora, e eu não posso usar duas unidades com uma mesma grandeza. Ele passa pelo quilômetro 240. Então, ele passa para o quilômetro, a posição final 240. Então, qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, eu quero velocidade média. Velocidade média, ΔS por ΔT, então eu vou fazer o quê?
S 240 menos S0 30 dividido por 9,5 menos 6. Então, vou achar aí, fazendo as continhas, 60 km por hora. Um outro exemplo, 2. Um caminhão de 20 metros de comprimento desenvolve, então o ΔS do caminhão é 20 metros, ele tem 20 metros de comprimento, uma velocidade constante numa estrada retilínea plana, então a velocidade dele é média, né? E demora 10 segundos, então ΔT 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão, então ΔS da ponte 180 metros. Calcule a velocidade do caminhão em metros por segundo e depois transforme em quilômetros por hora. Então, velocidade do caminhão é o que eu estou procurando. Então, vamos pensar aqui, ó, em metros por segundo e em quilômetros por hora. Então, eu tenho uma ponte. Essa ponte tem 180 metros. E eu vem vindo um caminhão para atravessar a ponte e esse caminhão tem 20 metros. Então, vocês vão concordar comigo que, nesse caso aqui, o ΔE, o caminhão é um corpo extenso, então eu vou ter que considerar o tamanho dele na travessia dessa ponte. Então, ele vai atravessar, quando ele atravessar, ele só vai só vai ter atravessado quando o final dele atravessar. Então, ele tem que atravessar, o ΔS total aí vão ser 200 metros. Então, ele vai chegar lá a 200 metros. Então, 200 metros dividido por 10 segundos, a gente acha que a velocidade média dele é 20 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, eu vou achar 72 km por hora. Um terceiro exemplo rapidinho aqui, né? Um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba. Então, ele vai percorrer uma distância total entre Santos e Curitiba de 480 km, com velocidade escalar de 80 km por hora. Então, a velocidade dele é 80 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distante 300 km, então ele vai percorrer mais 300 km até Florianópolis, ele desenvolve uma velocidade média de 75 km por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus entre Santos e Florianópolis? Gente, muito importante. Para mim achar a velocidade escalar média dele entre Santos e Florianópolis, eu tenho que fazer o quê? ΔS sobre ΔT. ΔS eu tenho, porque eu tenho aqui ó, o ΔS entre Santos e Curitiba e entre Santos e Florianópolis. Mas o ΔT eu não tenho, então eu vou ter que calcular e sempre aplicar essa mesma formulinha da velocidade média nos dois pedaços. Não adianta eu querer somar, dividir por 2, fazer regra de 3, isso não dá certo. Então eu tenho que calcular aqui o primeiro trecho e o segundo trecho, né? Então eu tenho que calcular o tempo nos dois trechos e somar. Então, aqui eu vou achar que 480 a 80 km por hora, eu acho que o ΔT1 vai ser 6 horas. No segundo trecho, 75 km por hora. 300 km, eu vou achar aí 4 horas. Então, somando os dois, eu vou achar lá 480 mais 300, 780, dividido por 10, 78 km por hora. Então, é os três típicos exercícios que pode aparecer de velocidade média. Mas não é só isso que a gente tem que ver, a gente tem que ver muita coisa ainda. Tipo de movimento. Então, se a velocidade média é positiva, quer dizer, o ΔS é positivo, eu tenho movimento progressivo. Isso quer dizer que o móvel está indo no sentido da trajetória. Se o ΔS for negativo, a velocidade média vai ser negativa. Eu vou ter um movimento regressivo, retrógrado. Existe velocidade negativa? Quer dizer que a velocidade, não é que exista a velocidade negativa, é que ela está indo no sentido contrário da orientação da trajetória. E a velocidade média igual a zero, quer dizer, o ΔS é zero, mas isso não quer dizer que esteja totalmente parado. Pode ser que foi para um lado e voltou e parou no mesmo ponto. Então, o ΔS fica igual a zero, porque a gente já viu que ΔS é posição final menos inicial. Não importa se foi, voltou, foi de novo.
vai ser a posição da onde saiu e a posição da onde voltou que eu vou considerar. Então vamos ver o movimento retilíneo uniforme. Então movimento quer dizer que tem velocidade, né? Então quer dizer que a distância está variando com o tempo. Retilíneo quer dizer que é em linha reta, então não muda de direção, né? E uniforme é uma coisa que é sempre igual, né? Então o módulo da velocidade não muda, ele é sempre o mesmo. Isso quer dizer que a velocidade vai ser igual à velocidade média. Então, a função horária do movimento uniforme, né, a gente vai tirar justamente da velocidade média. A velocidade dele vai ser igual à velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, se a gente abrir esse ΔS em final menos inicial, e o instante inicial sempre vai ser zero, a gente vai passar aqui, ó, S menos S0 vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Passando esse S0 para o outro lado, eu vou ter aqui, ó, a equação, a função horária, a equaçãozinha do movimento retilíneo uniforme, do movimento uniforme. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O termo independente é a posição inicial. O coeficiente do tempo vai ser a velocidade. Então, se eu tiver a função horária, eu tenho a velocidade, o tempo e eu tenho também o tipo de movimento, porque o sinal da velocidade vai me falar se o movimento é progressivo ou retrógrado ou regressivo. Os gráficos, se é uma função, ela tem gráfico. Então, eu tenho o gráfico da posição em função do tempo. Como que vai ser? O tempo sempre vai estar no eixo horizontal. Então, se a velocidade for maior que zero, o que acontece? Então, está no sentido da trajetória. Então, com o passar do tempo, a velocidade a posição está aumentando. Se a velocidade for negativa, ele está no sentido contrário da trajetória. Então, com o passar do tempo, a posição está diminuindo. Então, a gente pode destacar ainda que tem a velocidade, ela vai ser a tangente, não é ΔS sobre ΔT? Então, aqui, ó, ΔS sobre ΔT, isso aqui é um triângulo retângulo. A velocidade é a tangente do ângulo formado com o eixo horizontal, que é o tempo. E a gente vai ter o gráfico da velocidade em função do tempo. Como a velocidade é constante, o gráfico é uma linha, né, paralela ao eixo. O que tem importante aqui, ó, é que o gráfico da velocidade é um gráfico muito especial, porque se você calcular a área do gráfico, velocidade, você acha o ΔS. Vamos ver aí também um exemplo aí de aplicação, né, da função horária. Então, fala que dois móveis fazem uma mesma viagem de 360 km entre duas cidades. O móvel A demora 2 horas a menos que o móvel B. Então, aqui o móvel A, móvel B, o tempo do A igual ao tempo do B menos 2. E ele fala aí que a velocidade do B é de 60 km por hora e ele quer saber a velocidade do A. Então, eu vou escrever aqui, ó, a função horária do movimento para os dois, né? O S é igual a 0 mais V vezes T. Pelo carrinho B, eu tenho aqui o S, a posição final dele, inicial, final, tem a velocidade, eu acho o tempo dele. E o móvel A, eu vou então substituir esse tempo que eu achei no B, lá no A, igual está aí na, e vou achar então a velocidade do A, que é a pergunta do problema. E para a gente concluir, dá mais um exemplo aí de um caso quando tem encontro, né? Como que eu faço quando tem encontro? Então, dois ciclistas, João e Pedro, fazem um percurso retilíneo em uma pista de 300 metros. João com velocidade de 36 km por hora, Pedro 54 km por hora. Se João parte do início da pista e Pedro do final da pista, a que distância do início em que instante os dois se encontrarão? Então, aqui, ó, eu tenho uma pista e eu vou colocar aqui o 0 a 300, porque eu sei que tem 300, eu vou orientar a minha pista. E então, a velocidade, eu vou ter que converter essas velocidades aí. Eu acho que a velocidade do João é 10, a velocidade
do Pedro, vou dividir por 13,6 também, acho 15. A posição inicial do João é 0 e a posição inicial do Pedro, 300. Então, a função horária é essa igual a esse 0 mais V vezes T. Vou escrever ela para o João, que vai ser 0 mais 10T, e vou escrever ela para o Pedro, que vai ficar 300 menos 15T. Por que menos? Porque ele está no sentido contrário da trajetória. Então, agora, se eles vão encontrar, quando que a gente encontra? Quando a gente está na mesma posição. Então, eu vou igualar a posição dos dois. Então, vai ficar 10T igual a 300 menos 15T. Resolvendo essa equaçãozinha em T aí, a gente acha que a posição do encontro, o instante do encontro, eles vão se encontrar em 12 segundos. Aí, eu posso voltar em qualquer uma das duas. Tanto faz eu voltar na do João como na do Pedro, substituir o tempo. Eu escolhi a do João porque ela está mais direta, está mais fácil. Então, eu substituo T por 12 e acho que o encontro foi em 120 metros da origem. Então, é isso, gente. Com isso, a gente viu velocidade e movimento retilíneo uniforme. Como diria o outro, curte e compartilha aí. Até semana que vem.